dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. A essa classe também pertencente a esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que que eles não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Seu coração de modo algum lhe está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Então, meus irmãos, como é que nós estamos? Ricardo já está conosco? Sim. Então, vamos... Ricardo já entrou. Ricardo? Boa noite. Boa noite, Ricardo. A sua imagem está liberada? Como é que você está com a sua câmera? Tá normal aí a imagem? Não, não estamos só ouvindo. A câmera não aparece. Experimenta ligar e desligar de novo. Vamos ver. Tirar ela do contato e colocar de novo na USB. Vamos tentar. Tá. Vamos reiniciar aqui. Então tá, a gente aguarda. Vamos reiniciar. É às 8 horas? Não, é agora 7h30. Ai, eu tô aqui com ela às 8 horas, cara. Mas está tudo tranquilo. Vou reiniciar porque não tá pegando a imagem. Fecha a janela. Isso. Nós vamos nos preparando e vamos te aguardar de novo aqui, então. Iniciar. Eu vou tentar no celular, que aqui no notebook não está indo, rapaz. Eu estou vendo todo mundo e não estou conseguindo entrar o vídeo. Você não se vê também? Acho que está igual, né? Vídeo. Start vídeo. Estranho, a câmera está funcionando e tudo. Ai, ai. Não tem nada na frente da câmera? Alguma coisa? Uma fita? Não, a câmera está clarinha aqui para mim. Eu estou estranhando. Eu vou desligar de novo aqui e vou tentar ir lá no vídeo. Ô, Ricardo, sai do Zoom e entra novamente. Com a câmera ligada, tá no notebook? Computador? Vamos pro celular aqui. Pior que não está nem querendo sair, ó. Vamos no celular. Então.
Agora conseguiu? Nada. Interessante. Conectando pelo celular. Ricardo, você tem que agora deixar no mudo o teu outro equipamento antes para não dar eco, porque aí eles falam em tempos diferentes. É isso. Eu acho que não vai dar eco. Opa! Agora sim. Agora estamos aí. Tudo bem, então. Então, vamos nos preparar? Tá? Antes, então, de a gente fazer a nossa abertura, eu vou ler um pequeno trecho aqui do Evangelho. Só um minutinho, Luiz. Sim. Ô, Ricardo, Oi. é difícil colocar o teu celular na horizontal? Não, tranquilo. Melhor ainda. Assim? Isso. Ele abre uma imagem assim, isso, que fica melhor para a gravação. Então, tá certo. Boa noite. Isso. Pode ser assim? Puxa um pouquinho para o teu lado esquerdo. Aê! É isso aí. Beleza. É isso aí. O celular. Então, boa noite a todos. Né? Antes de a gente fazer a abertura, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, que caiu no capítulo 6 do Consolador, o Cristo Consolador, no item 3, Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele bem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouço os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-o
como as crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que assim seja. Então, meus irmãos, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espiritaninho de Amor e de Luz, agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos na noite de hoje para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara e que tanto nos inspira. E assim, agradecendo a Deus, damos por início a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. E conosco hoje, então, o nosso irmão Ricardo Lindemann, do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma, para tratar de um assunto importante, né? Vai falar sobre a dor, né? E que esse grupo aqui é todo seu. Fique à vontade e aproveite essa noite para nos brindar com alguns conhecimentos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, o agradecimento por esse convite e por poder participar dessa reunião com este grupo trabalhador desta casa. Preciso me desculpar porque estava tentando através do notebook e não teve jeito. Então, fui para o telefone. Aí tive que sair na corrida porque o telefone estava ficando sem bateria. Então, deu uma fugidinha. Mas, com o amparo do nosso Mestre Jesus, esperamos poder apresentar o trabalho que preparamos para hoje. Nós trouxemos por título esse tema, a dor, porque é algo que atinge a todos nós. A gente convive com a dor constantemente, não tem quem não conviva com a dor. E muitas vezes a gente fica se questionando por que sofre, né? Por que adoece, por que tem que passar por isso e por aquilo. Então nós encontramos num livro Em Torno do Mestre, ditado pelo Espírito Vinícius, foi editado pela FEB em 2009, esse tema a respeito da dor, tentando clarear o porquê que a dor precisa fazer parte da nossa vida. Então, nós, quando falamos em dor, normalmente nos ligamos àquela dor física, aquele machucado, aquela doença que nos está atingindo, que nos atingiu. Mas nós sabemos que a dor, ela nos atinge também de uma forma mais ampla, não fisicamente, através da nossa questão moral, nosso comportamento moral, e também através dos nossos sentimentos, a dor emocional, como se diz. Então, se nós formos partir para conceitos que distinguam essas duas questões de dor, duas formas de dor, nós vamos ver que a dor física é uma experiência sensorial, uma experiência desagradável, e que normalmente é associada a lesões ou a potenciais lesões que possam acontecer conosco. E dessa forma, ela se apresenta como que um alerta. A dor, quando nos toca, ela está nos avisando de que algo não está bem, algo está falhando, algo no nosso organismo, a dor física, algo em nosso organismo, em nosso corpo, está falhando e nos chama a atenção para tratarmos daquilo ali. E com isso, com esse tratamento,
aumentar as nossas chances de sobrevivência enquanto transeuntes da vida terrena. Já o conceito a respeito da dor moral, ou da dor emocional, ela é natural, ela surge, ela se origina através daqueles desgostos que o nosso espírito, que o nosso coração, que o nosso sentimento sentem, e geralmente são causados por algum tipo de decepção, por algum tipo de desgraça, um inesperado sofrimento que se abate em nossas vidas, mudando muitas vezes nossas trajetórias. Se nós formos procurar na doutrina espírita, na filosofia espírita, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e traz ali o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, justamente, eles vêm nos demonstrar, sob um aspecto geral, vamos dizer assim, vem nos trazer os esclarecimentos e o próprio entendimento mais profundo a respeito do porquê das aflições, que as aflições precisam fazer parte da nossa vida, tratando da purificação da nossa caminhada terrena. Então, nós começaríamos agora com alguns questionamentos. Partindo dessas colocações iniciais, seria a dor, então, um bem para nossas vidas? Se ela for um bem, se nós formos considerar a dor como um bem para as nossas vidas, por que a gente sempre a considera indesejável? Não quer passar por ela, foge dela. Seria, então, a dor um mal? Ora, se ela é um mal, por que Deus, então, vai fazer dela um patrimônio comum de toda a humanidade? Por que Deus, através da dor, estaria atingindo a todas as pessoas da humanidade? Porque ninguém escapa de encontrar pelo seu caminho a dor. Seria, então, poderíamos dizer que a dor é uma punição? É um castigo? Mas se for uma punição ou um castigo, como é que nós vamos explicar que ela vai atingir tanto os bons e das suas influências, da sua ação, nem os justos, vamos dizer assim, conseguem escapar? De outra parte também, nesse ponto de vista, punição ou castigo, como é que nós vamos entender que a vida dos maus, como nós catalogamos, de acordo com a nossa visão, porque às vezes o que nós vemos como mal é o bom, mas como é que nós vamos entender que na vida, então, dos maus, na maioria das vezes, ela parece transcorrer menos árida, menos penosa, com menos força, do que aqueles que procuram viver corretamente, seguindo os padrões da justiça, seguindo os padrões das leis sociais. Aí, perante essas interrogações, nós nos colocamos a entender que a dor, então, será um problema assim tão complexo, de solução difícil, de solução inacessível para as nossas inteligências vulgares. Não temos condições de alcançar o sentido, a necessidade, o porquê que a dor está em nossas vidas. Não devemos buscar o seu porquê. Teríamos, então, que simplesmente nos submeter a ela, forçados pelas circunstâncias, nos quedarmos, deixarmos passar como vítimas indefesas, só sofrer e pronto? Diante da dor, qual é a atitude que nós devemos assumir? Nós devemos assumir a atitude de revolta ou uma atitude de submissão? Não aquela submissão incondicional, passiva, de nada fazer para reagir. Esse estudo ditado pelo Espírito de Vinícius, ele nos traz como um caminho para nós entendermos mais facilmente essas incógnitas, para nós, se nós absorvermos bem o sentido daquela parábola de Jesus que foi relatada por Lucas, no capítulo 13, versículos de 7 a 9,
e que Jesus falava o seguinte, contou o seguinte, que um homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Uma extensa plantação de uvas, e lá no meio dessa plantação de uvas havia aquela figueira chamando a atenção, porque se destacava de tudo. E ele resolveu ir lá colher um fruto nessa figueira. E chegando lá não encontrou. Não tinha fruto na figueira naquela época. Então ele chamou o seu encarregado, o viticultor que cuidava da sua vinha, e falou com ele, olha, já fazem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e nunca acho. Corta, pode cortá-la. Por que ela ainda está aqui ocupando a terra inutilmente, se não serve para nada? Para sua surpresa, o trabalhador reagiu. Ele respondeu ao patrão, Senhor, deixa por mais este ano. De repente, até o cavo em roda dela, faço um buraco em volta dela, coloco o adubo, e aí depois desse tratamento, se não der fruto lá no futuro, tudo bem, aí nós podemos cortar. Pois bem, essa foi a parábola que Jesus contou. Pequenina, bem sucinta. E aí nós vamos procurar ali alguma relação com a dor, e em princípio não acharemos nada. Nós vamos olhar alguns detalhes que nós conseguimos destacar. Primeiro, nessa história surge ali uma figueira no meio de uma plantação de uva. Ora, uma figueira no meio da plantação de uva é um corpo estranho, um corpo diferente. O que é que faz uma figueira ali? Qual é o sentido de ter uma figueira no meio da plantação de uva? Tivemos até, olhando há uns tempos atrás, disse que era costume naquela época que todo viticultor mantinha uma figueira, não sei, não descobrimos qual é o motivo, mas que na época parece que era comum o viticultor manter uma figueira dentro da sua vinha. Mas, em todos os efeitos, ela era um corpo estranho. Não tinha nada a ver com uva, não tinha nada a ver com plantação, produção de uva. É uma figueira sozinha. O segundo detalhe que nos chamou a atenção é justamente aquela reação do viticultor, do empregado. Quando ele reagiu à intenção do seu patrão, ele manifestou uma expectativa de recuperação daquele corpo estranho. Ele demonstrou ao seu patrão que poderia haver uma solução para aquela questão que estava sendo apresentada. Então, até então, ele não tinha dado muita atenção para isso. O terceiro detalhe que nós apontamos ou destacamos é justamente como, repentinamente, o viticultor muda a sua atenção para a manutenção, para a recuperação daquela planta. Ele muda o seu tratamento, o seu olhar para aquela planta. A partir do momento em que surge o risco de ele ter que exterminar aquela vida daquela planta. E o quarto detalhe que nós destacamos também é justamente essa defesa veemente do viticultor sobre algo que estava sob sua responsabilidade. O patrão nunca tinha dito para ele que tinha que cuidar da figueira. Mas, olha, ele era responsável por toda aquela área, por toda aquela propriedade. Então, quando ele sofreu, naquele momento, a descoberta de que o seu relaxamento poderia causar mal a algo que estava sob seu cuidado, ele criou-se uma força de defesa para não permitir que aquela planta fosse exterminada. Então, aí nós vamos começar a fazer aquela conexão entre a plantação, com a sua figueira, que foi defendida com a providência necessária e pronta daquele trabalhador, e a dor que nos alcança a todos.
durante a nossa existência terrena. E nós vamos questionar a solução que nós damos quando a dor também nos alcança. Nós vamos ver que quando a dor nos alcança, nós automaticamente mudamos o nosso padrão de tratamento em relação àquele órgão do corpo, ou em relação ao nosso espírito que está sofrendo uma dor moral. E essa mudança de tratamento enseja, traz consigo uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento. E tudo isso junto nos traz também uma expectativa, cria-nos uma esperança, e de repente, se essa esperança cresce, vai criando em nós uma certeza de recuperação, uma certeza de uma fé, ou uma certeza que vem se converter a fé no sucesso futuro. Ou seja, quando um sofrimento nos alcança, nós mudamos todo o nosso padrão de vida. Nós mudamos todo o nosso padrão de atenção, de comportamento em relação àquilo. E aí vamos criando uma expectativa que nos conduz a ter um sucesso na cura, na recuperação daquele sofrimento que nos assedia. Então, assim como a dor, assim como a figueira necessitava naquele momento de um adubo para reagir, para se tornar produtiva, a dor é o que nos desperta a atenção com a necessidade, nesse mundo em que nos encontramos, para mudarmos os nossos padrões, para mudarmos os nossos entendimentos, para despertarmos para algo que estamos deixando de lado em todos os aspectos. Quando a dor nos chama, é porque estamos relaxando, de repente, com alguma coisa que devíamos estar cuidando melhor. Então, poderíamos dizer que a dor é na vida do espírito justamente o que o fertilizante é na vida da planta. Ela chega para nós resolvermos os nossos problemas. E os homens, nós sabemos que os homens, assim como as árvores, como as plantas, não devem ocupar lugar nesse mundo inutilmente. Todos nós temos que justificar de alguma forma o porquê que nós estamos aqui ocupando espaço de tantos espíritos que estão querendo vir e não conseguem, e nós muitas vezes estamos aqui deixando passar o tempo sem agirmos, sem produzirmos algo de bem melhor que possa justificar a nossa vinda à Terra. Então, podemos dizer que é da lei divina, que é da lei natural, que as árvores, como os homens, produzam seus frutos. Lógico que cada um de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Então, quando a árvore se torna estéril, o que é que acontece quando ela não quer mais produzir? O agricultor vai lá, vai recorrer aos processos aconselhados, vai tratar dessa planta, vai abrir sulcos à sua volta, vai colocar adubo em volta do seu tronco. Se a árvore está com muitos galhos que não estão produzindo frutos, ele vai lá e poda esses galhos, poda esse excesso de galhos. Assim, quando deve ocorrer conosco, quantas vezes nós estamos carregando galhos inúteis em nossas costas e precisamos podar esses galhos também. E quando vamos deixando passar para nos livrar daquelas coisas inúteis que nós acrescentamos em nossas vidas, até que um dia a dor nos desperta e nos chama para resolver. Então, quando o espírito, ele, vamos dizer assim, estaciona nesse caminho de evolução, esta senda de evolução que nós recebemos de presente para virmos à Terra, quando o espírito começa a tornar-se satisfeito, relapso, negligente nos deveres que ele tem para produzir os seus frutos de aperfeiçoamento moral, do seu aperfeiçoamento, desenvolvimento intelectual, vamos dizer, quando ele relaxa por muito tempo, justamente vem o ferrão da dor para despertá-lo.
o necessário ferrão da dor aparece em sua vida para despertá-lo e chamar a atenção de que é necessária uma mudança de comportamento. É necessário uma mudança de padrão para que ele volte a cumprir os objetivos pelos quais ele conseguiu a graça de poder vir à Terra. Então, é assim, por exemplo, que nós podemos dizer que aqueles casos dos preguiçosos, dos comodistas, teimosos, os que querem só aproveitar a vida, muitas vezes eles são chamados à realidade e forçados a assumirem atitudes positivas, atitudes definidas, mais definidas, vamos dizer assim, nas lutas da vida. Nós sabemos que a humanidade terrena é composta de elementos retardatários. A grande parte da humanidade sabemos que é de evolução atrasada, vamos dizer assim, para os padrões do universo, no nível em que nós estamos, é lógico. Então, se explica por que, de certa forma, a dor é mesmo um patrimônio comum de todos nós, de toda a humanidade. Por isso que as lutas, as dificuldades, os sofrimentos nos assediam de toda forma, de todos os lados, e muitas vezes, ou quase sempre sem sucesso, nós procuramos fugir das suas investidas. Não adianta. Nós não podemos fugir eternamente das nossas obrigações, dos nossos compromissos. Porque sempre chega um momento em que nós temos que enfrentar os obstáculos e temos que resolver. Chega sempre um momento, na hora certa, que nós temos que aceitar as lutas e vencê-las. Temos que encarar a dor face a face e suportá-la. Lembrando sempre que as nossas dores não podemos colocar nas costas dos outros. As nossas dores são propriedades nossas, são necessidades nossas. É que nem todos os bens se acumulando na terra. As nossas dores são originárias de nossos atos, de nossas ações. Então, por isso, podemos colocar que a dor, quando nos toca, ela provoca em nossas vidas um bem. Ela provoca em nossas vidas algo de bom, algo de útil. Porque, normalmente, após as refregas e as dores que nós temos que passar, que nós passamos nessa vida, nosso espírito sente-se mais capaz. À medida que nós vamos suportando e vencendo a dor, o nosso espírito começa a se tornar menos egoísta, muito mais corajoso, menos relaxado, menos indolente. O nosso espírito, ao lutar contra a dor, ele se torna bem mais forte para as lutas futuras, que certamente surgirão ainda lá na frente. Então, sob esse aspecto, nós podemos afirmar que a presença da dor em nossas vidas, nós devemos grande parte do nosso progresso intelectual e do nosso progresso moral. Quando a dor física nos chega trazendo sensações desagradáveis, ela vem cobrando, na maioria das vezes, aqueles desmandos que os nossos instintos, podemos até dizer as nossas satisfações animalescas, nos forçam e ela nos traz para o caminho da recuperação física, da saúde perdida. Para entendermos melhor, vamos exemplificar a questão do cigarro. Por exemplo, todos podemos fumar. Todos que quisermos, temos condições de fumar um cigarro. Mas aquele que abusa do cigarro, que abusa do vício ou de todos os outros vícios, mas normalmente do cigarro, que passou a vida abusando por um grande período, normalmente é alcançado por um infarto ou uma outra consequência, uma pneumonia. Né? E aí, quase sempre quando o indivíduo adquire um infarto em consequência do fumo,
ele rapidamente abandona. Ele enxerga ele muda a sua visão em relação àquele vício e muda o seu padrão, muda o seu comportamento e abandona. Naturalmente. Muitos precisam até de algum medicamento para ajudar, mas já vimos muitos casos de indivíduos que foram alcançados pelo infarto por causa do cigarro e rapidamente abandonaram, porque enxergaram, mudaram o seu padrão de vida quanto àquilo. A questão também das nossas satisfações, por exemplo, a pessoa que se alimenta exageradamente, dá vazão à sua gula exagerada, às vezes adquire uma diabetes. E muitas vezes não dá bola. Deixa assim, vão levando, até que um dia um problema de visão vem ameaçar a sua perda de visão e o indivíduo desperta e passa a mudar o seu comportamento em relação àquela dor, aquele sofrimento que ele não estava dando bola. O sedentarismo também, principalmente nessas épocas de prisões domiciliares, que se ficarmos sentadinhos na frente da televisão ou brincando nas redes sociais, o nosso corpo reclama o movimento. Não podemos nos acomodar totalmente. Então, muitas vezes, alguma doença pode vir em consequência desse sedentarismo também. E isso se vê também acontecer de forma bem notada, bem destacada, naquelas questões em que o indivíduo, ao adquirir certas doenças, ele entra em estado de coma e passa pelas experiências de quase morte. Aquele coma que às vezes se prolonga um pouco mais, e quando ele volta de lá, ele volta renovado. A sua visão de vida, as experiências que ele teve, o que ele assistiu, o que ele ouviu do lado de lá, ele muda completamente o sentido da sua visão de vida terrena. Ele muda o seu comportamento a respeito de tudo que ele fazia em sua vida. Quando é a dor moral que nos atinge, ela chega gerando em nós uns sentimentos, em princípio, de sofrimento, mas que vão, aos poucos, buscando lá no fundo do nosso coração, vamos dizer assim, aquelas mais belas virtudes que nós tínhamos enterrado lá dentro. Aquelas emoções mais puras que nós passamos a deixar de lado na luta que nós temos pelo consumismo, ou por crescer, ou por querer ser mais, atropelando tudo. Muitas vezes vamos deixando aquelas virtudes puras lá do tempo da infância, como Jesus exemplifica, no vinde a minhas criancinhas. E aí, quando nós passamos por uma dor moral, começamos a meditar mais, começamos a analisar o porquê, os motivos daquele sofrimento. Então, esses sentimentos vão aflorando lá do fundo do nosso coração, nos trazendo a pureza ao nosso espírito. E nós sabemos que é pelo sentimento que o germe de tudo que é bom, de tudo que é belo, consegue crescer, consegue frutificar dentro de nós. Então, nós podemos dizer que a dor moral é como aquele sopro que desperta os sentimentos. Assim, da mesma forma como a brisa, às vezes, em cima de uma fogueira meio apagada, cheia de cinza, quando a brisa bate, reacende aquela brasa que estava lá escondida, se apagando, e ela retoma a vida. Buscando até um outro exemplo de planta, nós poderíamos até dizer que o homem assemelha-se muito com a cana-de-açúcar. Aquela cana-de-açúcar que nos campos balança para lá e para cá, ao sabor do vento, e que, se deixar no campo, acaba fazendo nada só, embelezando os nossos olhos. Mas quando é que a cana-de-açúcar produz alguma coisa? É quando ela é espremida, quando ela é triturada, é que ela vai gerar um suco de sabor agradável para todos nós. Então, através dos grandes sofrimentos, das grandes provações, é que o homem também vai revelar o sumo mais puro do que ele tem, mais nobre, suas qualidades mais nobres, inclusive,
do que ele tem dentro de si. Então é por isso que nós vemos que todos sofrem nesse mundo e todos precisam sofrer nesse mundo quando não estão aproveitando adequadamente todas as oportunidades que Deus nos concede. Então sofrem aí os injustos e os maus para que possam se regenerar ainda inteiro. Os bons e os justos também sofrem para que, vamos dizer assim, eles possam santificar os seus espíritos, purificar melhor os seus espíritos. Nós vamos até fazendo mais uma citação em relação à questão da figueira. Nós vamos encontrar nas bem-aventuranças de Jesus algumas citações dessas que exprimem mais ou menos o que a figueira, ou a parábola da figueira está nos demonstrando. Se nós formos ver, por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós vemos que, nesse caso, aquela dor suportada com valor, com paciência, vai trazendo em si mesma aquela consolação necessária que vai atrair o interesse e a graça divina em nosso favor. Quando Jesus disse: ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e de chorar, ou ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome, ou então, ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação, Jesus não está ameaçando ninguém. Jesus não está querendo fazer alguém sofrer à força. Não. Nós podemos entender que, nesses casos, ele está representando aquelas figueiras estéreis, que não estão a produzir mais frutos nenhum. Se acostumaram a nada mais fazer. Então chegam uns momentos em suas vidas que eles pedem que o arado venha, rasgue os sulcos em sua volta, abalem as suas raízes, para então receberem um novo fertilizante e passem a produzirem algo para justificar a sua vivência terrena. Da mesma forma, quando nós temos, Jesus nos diz: bem-aventurados vós, os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, que vão ser saciados. Ou então, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos encontrar aqui uma relação com aqueles que representam as figueiras, já sob a influência, sobre a ação do fertilizante, e que já estão, então, produzindo os frutos sazonados, na época própria, com o sabor adequado, para que todos possam saborear. Por isso, meus irmãos, nós sabemos, e a filosofia espírita nos demonstra, através da obra de Kardec, que a riqueza, que a pobreza, que o vigor, a debilidade, são tudo provações necessárias em nossas vidas. Então, o chamado rico, o abastado, ele vai prestar conta do uso que ele fez da sua riqueza. Assim como o necessitado, o mais pobre, também vai ter que responder como é que ele se comportou na sua pobreza. Porque a pobreza também é uma dor, como a riqueza também pode ser uma grande dor. O forte vai responder pelo uso que ele fez da sua força, enquanto que o fraco vai ter que informar como é que ele se comportou quando as suas debilidades acrescentaram peso à sua vida. Sabemos que o planeta Terra é apenas um dos cenários em que os espíritos vêm exercitar suas atividades, vêm experimentar as suas possibilidades. Então, as encarnações são oportunidades concedidas para essa finalidade. O sucesso ou o insucesso que nós tivermos é que vai traçar as linhas do futuro que nos aguarda. Então, portanto, meus irmãos, a dor é aquele aguilhão, aquele ferrão que nos impele para a arena de combate. Quando nós menosprezamos, quando nós desperdiçamos as ocasiões favoráveis que nos são concedidas, certamente lá no futuro nós lamentaremos o tempo que nós perdemos. E assim nós podemos até concluir que a dor se define, então,
não como um objeto ou como uma finalidade de vida, mas como um meio que vai conduzir os espíritos que aqui estão aquele objetivo, aquela destinação maior do aprimoramento espiritual, sobre todos os prismas, sobre todos os aspectos. Era isso que nós tínhamos conseguido preparar para hoje e agradecemos muito a atenção de todos vocês e o carinho da recepção. Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade, esse momento, né? E, assim, até foi interessante, porque eu abri ali o capítulo seguinte, ali na abertura de hoje da palestra, né? Sim. Lá no Consolador Permitido, e eu só queria reler um trechinho aqui, que vai fechar também com um pouco do que foi falado hoje, né? Que daí o Espiritismo vem, na época, acredita cumprir a promessa do Cristo, né? Aí, mais adiante, ele diz assim, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha aí, beleza. Então, Combinando certinho. porque combinou certinho, porque ele veio na sequência do capítulo 5, que tu extraiu, e o capítulo 6 veio o Consolador Prometido, e aí tem a explicação do porquê das dores, né? Se a gente saber realmente suportá-las, com certeza a gente vai tirar grandes ensinamentos e grande proveito disso aí, né? E agradecemos imensamente as palavras tuas da noite de hoje, e já vou, então, de imediato passar a palavra para o Paulo, que vai fazer as irradiações finais do encerramento. E se quiser acompanhar, fique mais um pouquinho conosco. Então. Acompanhamos, sim. Acompanhamos. Obrigado. Maior prazer. Tá bom, então, um abraço, então. Um abraço. Luiz, vai ser eu que o Paulo está com problema na internet. Ok? Então, meus irmãos, através do amor de Deus misericordioso, os nossos pensamentos, nossos corações em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com o auxílio de nossos mentores espirituais, pedimos bênçãos aos nossos irmãos tão necessitados nesse momento, que possam ser amparados e acolhidos na luz divina. Pedimos também um amparo a todas as famílias que tanto contribuem para a nossa evolução espiritual, aos nossos irmãos que estão na linha de frente nessa pandemia, aos nossos irmãos internados em hospitais, orfanatos, casas de repouso, presídios, nossos irmãos moradores de rua, que todos tenham muita fé e perseverança para superarem as dificuldades. Que tenhamos sempre um olhar e atitudes de amor para com o nosso próximo. Pedimos à espiritualidade amiga para que nos ilumine e nos dê sabedoria para entender os desígnios de Deus. Que a paz de Deus estejam todos com vocês durante mais essa semana que se inicia.